Fala pessoal, tudo bem? Professor Thiago Medeiros. Nós vamos iniciar agora um bloco de questões sobre direitos humanos na Constituição Federal e tratados internacionais, né? Como a Constituição Federal ela trata a questão dos tratados em relação à sua natureza jurídica. Então são dois temas que a gente consegue fazer aqui em um único bloco. Vem na tela, por favor. Ah, Nós extraímos o principal conteúdo de direitos humanos da Constituição Federal dentro do artigo 5º. Tá? Como em constitucional vocês acabam estudando todos os incisos, toda essa parte de direitos fundamentais, em direitos humanos nós focamos naquilo que é mais relevante para a prova de direitos humanos, que são os parágrafos do artigo 5º. Olha lá, o parágrafo primeiro. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aqui, o cuidado para a sua prova de direitos humanos, sempre eles gostam de alterar e colocar um não tem aplicação imediata. Portanto, o parágrafo primeiro é sem segredo para a sua prova, tá? Não se preocupe com ele. Da mesma forma, o parágrafo segundo, os direitos e garantias expressas na Constituição não excluem os outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados nacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Normalmente, eles tentam suprimir esse não aqui, na hora das questões. Você deve lembrar que os direitos e garantias previstos na CF, eles não vão excluir os demais, principalmente aqueles previstos aqui em tratados internacionais de direitos humanos, que é o nosso foco. Entenda que o rol do artigo 5º é um rol exemplificativo em relação a direitos e garantias. Podemos ter direitos e garantias fora do artigo 5º da CF. Fora da Constituição como um todo, inclusive. O parágrafo terceiro para o quarto é onde nós temos que ter uma atenção maior. O parágrafo terceiro, ele vai falar justamente sobre incorporação de tratados. É, sem sombra de dúvida, um dos temas mais cobrados em provas de direitos humanos. Bancas como o CESP e Sebrasp adoram cobrar isso aqui. Um exemplo sempre recorrente nós citamos é a prova da PRF do ano de 2019, em que basicamente 3 questões nós retirávamos aqui do parágrafo terceiro. Vamos lá, vamos estudar como funciona esse regramento acerca da incorporação de tratados. O parágrafo terceiro traz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Vamos representar isso aqui. Quando a gente fala em incorporação de tratados internacionais ao nosso ordenamento jurídico, existem 3 possibilidades. Nós podemos representar por essa pirâmide de hierarquia de normas, também chamada de pirâmide de Kelsen. Portanto, 3 possibilidades, 3 casos de incorporação de tratados. Toda vez que a gente quer representar algo com hierarquia, nós utilizamos a pirâmide para demonstrar que aquilo que está no topo da pirâmide é mais importante do que aquilo que está na base da pirâmide. Portanto, aquilo que está no topo são as normas constitucionais. Elas são mais importantes do que aquelas normas infraconstitucionais. Beleza, vamos lá. Caso 1. A primeira possibilidade de incorporação de tratados nacionais era chamado no passado pela doutrina como regra geral dos tratados, porque até o ano de 2004 era a única possibilidade de incorporação que nós tínhamos no nosso ordenamento jurídico. E até esse ano de 2004, olha só, todos os tratados internacionais, independentemente da matéria, eles eram incorporados como norma infraconstitucional. Independentemente se era um tratado comercial, se era um tratado de direitos humanos, eles eram incorporados como norma infraconstitucional. Ou seja, abaixo da CF, mais precisamente, eles eram incorporados aqui, olha, como lei ordinária. Incorporados como lei ordinária federal. Beleza. Isso perdurou até o ano de 2004, onde nós temos aqui a emenda constitucional número 45 de 2004, que incluiu no artigo 5º da CF justamente esse parágrafo terceiro que nós acabamos de citar. O parágrafo terceiro que diz o seguinte: tratados internacionais, agora com matéria específica, olha, nós vamos definir a matéria.
Tratados internacionais de direitos humanos. Tratados internacionais de direitos humanos. E seguirem os requisitos do artigo 5º, parágrafo 2º, que é passar nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, e obter 3/5 dos votos dos respectivos membros. Esses tratados, agora, não mais serão incorporados como lei ordinária, não mais serão incorporados como norma infraconstitucional, porque olha o que diz o parágrafo 3º. Eles serão equivalentes às emendas constitucionais. Portanto, aqui na nossa hierarquia, eles vão vir aqui para cima, né? Vão para o topo. Eles vão ter status hierárquico normativo constitucional. Nós chamamos de status ou equivalência ou força de emenda constitucional. Beleza? Então essa é a nossa segunda hipótese, quando o Tratado de Direitos Humanos vai ter status de emenda constitucional. A terceira hipótese, ela surge mais ou menos no ano de 2008, baseada em uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E se a gente for observar, até a decisão do Supremo em 2008, só existiam 2 possibilidades de incorporação de tratados. Ou ele vinha como norma infraconstitucional, ou como status de emenda. Para ter status de emenda constitucional, ele tinha que cumprir os requisitos previstos aqui no artigo 5º, parágrafo 3º. Caso ele não cumprisse, aqui a época, 2004, 2005, o entendimento é que ele teria aqui, olha, caráter de lei ordinária, caráter legal mesmo. Acontece que o STF entendeu o seguinte: se a matéria do tratado for direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos, e ele não atingiu os requisitos previstos no artigo 5º, parágrafo 3º, mesmo assim ele deve ter um status diferente. O que é o fato de não conseguir atingir esses requisitos do artigo 5º, parágrafo 3º? Imagina que ele passou pelo processo de aprovação, mas ele não atingiu o quórum necessário para ter status de emenda constitucional. Imagina que ele foi aprovado, por exemplo, por maioria simples. Não atingiu o quórum aqui de 3/5. Ele foi aprovado por maioria simples. O entendimento é que esse Tratado de Direitos Humanos ele vai ser incorporado abaixo da CF por não ter cumprido os requisitos do parágrafo 3º, porém, ele vai ficar acima das leis ordinárias. É como se nós criássemos aqui, olha, um meio termo. Vai ficar abaixo da CF, porém acima das leis. Por isso que ele leva o nome, olha só, de status de norma supralegal. Status de norma supralegal. Supra é acima, acima das leis ordinárias, porém continua sendo abaixo da Constituição. Muito cuidado, quando eu falo continua sendo abaixo da Constituição, a gente pode afirmar aqui, olha, que nesse terceiro caso, ele continua sendo incorporado como norma infraconstitucional. Mas não tem a mesma hierarquia do caso 1, porque ele é acima das leis ordinárias. As leis ordinárias ficariam aqui, olha. Terceiro plano. Tudo bem? Tá. O CESP, ele trouxe uma nova nomenclatura em relação a esse tópico de incorporação. Ele chamou isso aqui, olha, de status normativo hierárquico. Status normativo hierárquico. Ele afirmou que no primeiro caso terá status legal, faz todo sentido, porque vai ter força de lei. O segundo caso terá status normativo constitucional, vai ter força de emenda constitucional. E o nosso terceiro caso vai ter status normativo hierárquico supra. Legal. Bem, então essas são as possibilidades, aí representado também com uma linha do tempo, a meados de 2008. Nós temos aí a segundo
a decisão do STF, né, para o nosso terceiro caso. Essas são as possibilidades de incorporação de tratados. Vem comigo. Para você acertar em prova, qual vai ser o seu foco para tornar isso aqui mais objetivo? Lembra o seguinte, na sua questão, a primeira coisa que você vai observar é se ela fala sobre tratado de direitos humanos ou não. Porque se o tratado internacional não versar sobre direitos humanos, você vai lembrar que existe uma única hipótese de incorporação. Porque se não versar sobre direitos humanos, é sempre, olha só que palavra, sempre será incorporado como norma infraconstitucional. Sempre vai ter status legal, status de lei ordinária. Agora, se aquele tratado for de direitos humanos, nós temos duas hipóteses. E para acertar a questão, você vai analisar o quórum. Atingiu o quórum de 3/5 ou mais, status constitucional, status de emenda constitucional. Agora, se não atingiu o quórum de 3/5, foi aprovado, mas não atingiu o quórum de 3/5, você vai lembrar que o status é de norma supralegal. Perfeito? Então, volta na tela. Tá aí o regramento acerca de incorporação de tratados. Cai muito em prova. Só que agora é o momento de a gente aprofundar. Vamos falar sobre internalização de tratados internacionais, ainda na mesma linha de incorporação, só que agora a gente vai estudar, né, os detalhes dessa incorporação. A gente vai passar o processo legislativo. Quando a gente fala em internalização, a gente tem que entender o seguinte: para que um tratado possa ter validade no Brasil, ele precisa passar por algumas fases. A primeira fase é uma fase de negociação, celebração e assinatura do texto do Tratado Internacional. Então, foi lá. Negociação, celebração e assinatura do texto do tratado. Em prova, vamos perguntar para vocês o seguinte: quem é o sujeito competente, do nosso ordenamento jurídico para negociar, celebrar e assinar um tratado? Vem comigo. Olha só. Para matar essa charada aqui, você tem que lembrar das primeiras aulas de constitucional, onde vocês aprendem a diferença entre chefe de governo e chefe de Estado. Chefe de governo é o administrador, o gestor. Já o chefe de Estado é aquele que representa, né, o titular do direito de relação internacional, é aquele que representa o Brasil nas suas relações internacionais. E a gente sabe que no Brasil, tá, o presidente da República ele faz tanta vez de chefe de governo quanto chefe de Estado. Portanto, em seu papel de chefe de Estado, o presidente é que, em regra, celebra, negocia e assina um tratado. Bom, também na tela, o sujeito competente aqui, olha, é o presidente da República. E de onde nós tiramos a fundamentação legal dessa possibilidade em relação ao presidente? Lá no artigo 84, no inciso 8 da CF, onde afirma que compete, vem comigo, compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados e acordos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, o artigo 84 traz essa competência privativa do presidente, por isso que a gente pode afirmar que é ele, né, o sujeito que vai negociar, em regra, é ele que vai negociar, é ele que vai celebrar e ele que vai assinar o tratado. Por que eu falo em regra? Porque existe a possibilidade de ele ser representado por outro sujeito, né? Por exemplo, um diplomata. Um diplomata, tendo em mãos um instrumento procuratório chamado Carta de Plenos Poderes, ele pode representar o presidente da República, né, nesses atos internacionais. Mas, pela regra, presidente, de acordo com o artigo 84. Então, vem comigo. O presidente da República, após assinar o texto do tratado, ele vai fazer o seguinte: ele vai encaminhar esse texto do tratado assinado para que ocorra a nossa segunda fase de internalização de tratados. Essa segunda fase é a fase do referendo. Fase do referendo. E também a gente pode chamar de aprovação, tá? Referendo ou aprovação. Após o referendo, nós temos mais uma fase, que é a fase da ratificação. Ratificação. E aqui encontra um tópico muito cobrado em prova. Perguntam qual órgão, qual o sujeito competente
para ratificar um tratado. Ratificar um tratado. Então, muito cuidado, tá? Você pensou no Congresso Nacional? Não é. Quem ratifica tratado é o presidente da República. Ratificar significa confirmar. O que o presidente está confirmando? Ele está confirmando aquele primeiro ato dele em consentir com o texto daquele tratado. E esse primeiro ato é a assinatura. Ele assina, passa por referendo à aprovação e depois ele confirma com a ratificação. Confirma com a ratificação. E o papel do Congresso Nacional não é ratificar. O papel do Congresso Nacional é aqui, olha, fazer o referendo, fazer a aprovação. Por isso que muita gente faz confusão. Congresso Nacional, ele sim tem a função de referendar, de aprovar. Vem comigo. A fundamentação legal também é no artigo 84, onde diz, olha, compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados e acordos internacionais sujeitos a referendo do Congresso. Tá vendo? O mesmo artigo ele fundamenta, né, aqui a competência do Congresso Nacional em referendar, em aprovar o tratado internacional. Então vem comigo. Então podemos fundamentar nosso esqueminha em dois artigos. O artigo 84, lá no nosso inciso 8º da CF, assim como no artigo 49, inciso 1º, tudo da Constituição Federal, que diz o seguinte, vem comigo. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver em definitivo sobre tratados e acordos internacionais que acarretarem compromisso gravoso ao patrimônio do Brasil. Tá? Esse resolver em definitivo nada mais é do que aprovar. É autorizar a vinculação ao tratado. Portanto, competência exclusiva do Congresso Nacional. O nosso ordenamento jurídico ele deixa claro, ele determina qual o órgão competente para autorizar essa vinculação, para, de fato, resolver definitivamente sobre essa vinculação ou não ao texto desse tratado. Beleza? Acontece que com a aprovação ainda não se fala em validade do tratado. Ele só vai ter validade após, né, esse texto voltar para o presidente da República e ele fazer a ratificação, a confirmação. Ele vem na tela. Aí sim, nesse momento aqui, olha, quando o presidente da República faz a ratificação do tratado, é que ele pode começar a ter efeitos, mas apenas efeitos externos. Exemplo, o Brasil ele pode ser responsabilizado pelo descumprimento das cláusulas daquele tratado, a partir da ratificação. Mas é uma responsabilidade internacional, é uma responsabilidade externa e não interna. Porque para que haja uma responsabilidade interna, comece a gerar efeitos internos esse tratado, é necessário que ocorra mais uma fase de internalização. Essa fase é chamada de promulgação. É uma fase para dar publicidade a esse ato, para dar publicidade ao texto do tratado assinado. Essa fase de promulgação, portanto, é onde vai gerar esses efeitos internos. Vai gerar direitos subjetivos internamente no nosso ordenamento jurídico. Efeitos internos. Fase que também é feita aqui, olha, pelo presidente da República. Fase de promulgação, também regra feita pelo presidente da República. Beleza? Então aqui a gente consegue ver o todo, né, acerca desse procedimento de internalização de tratados. Mas ainda é possível a gente acrescentar diversas informações. Olha lá, no começo, quando vem negociação, celebração e assinatura na primeira fase, devemos lembrar que a assinatura do tratado, é uma manifestação de vontade do presidente em aderir àquele documento. Quando ele assina, ele envia o texto do tratado assinado para o Congresso Nacional, onde o Congresso Nacional vai fazer a aprovação. Já foi perguntado em prova, e é uma informação importante, a gente entendeu o seguinte: esse envio do texto do tratado assinado pelo presidente da República para o Congresso Nacional, ele consubstancia em quê? Esse envio é feito através de quê? Olha só, esse envio ele é feito através de uma mensagem presidencial. Feito através de uma mensagem presidencial. É aquele documento de redação oficial que você aprende lá com o professor de português, com o professor de redação oficial. Mensagem presidencial. E essa mensagem presidencial,
ela é equivalente a um projeto de lei de iniciativa do presidente da República. Equivalente a um projeto de lei de iniciativa do PR. De iniciativa do presidente. Pode afirmar isso porque o procedimento legislativo a seguir vai ser da mesma forma. A lei de iniciativa do presidente. Portanto, o presidente envia, através de uma mensagem presidencial, o texto tratado assinado pelo Congresso Nacional. Chegando no Congresso Nacional, agora ele vai fazer a aprovação. É um momento muito importante, porque nesse momento da aprovação, que a gente vai saber, por exemplo, olha só, o quórum do tratado. Se for um tratado de direitos humanos, a gente vai saber no momento da aprovação feita pelo Congresso se ele atinge o quórum de 3/5 ou não. A gente vai ter informação sobre o seu status normativo hierárquico, se vai ser de emenda constitucional ou supralegal. Chegando aqui no Congresso Nacional, a gente tem que entender algo muito importante. O Congresso Nacional aqui, ele não pode, de maneira alguma, fazer qualquer tipo de emenda ao texto do tratado. Até mesmo porque é um tratado multilateral, né? Os outros países também levaram esse tratado para o seu âmbito de direito interno, para que passasse por essa aprovação por seu parlamento, pelo seu poder legislativo. Então não faz sentido chegar aqui no Brasil, o Congresso Nacional fazer qualquer tipo de alteração a esse texto. Ele não pode fazer isso, tá? Vem comigo. Portanto, o Congresso Nacional não faz emenda ao texto do tratado. Basicamente, o que o Congresso Nacional pode fazer nesse momento? Ele pode aprovar o texto, não aprovar o texto, ou então aprovar com vetos. Mas essa aprovação com vetos deve ser muito cuidadosa, porque o Congresso Nacional não pode vetar qualquer ponto aleatório do texto do tratado, porque isso já foi acordado. O presidente já assinou o tratado. O Congresso Nacional só pode vetar partes do tratado em que não vai, de alguma forma, obstruir que o presidente consiga ratificar esse tratado depois. Porque dependendo do ponto em que for vetado, não faz sentido, porque perdeu a essência do tratado. Portanto, a gente afirma o seguinte: o Congresso Nacional aprova o texto tratado na sua integralidade, não aprova o texto tratado, ou veta pontos específicos que são objetos de reserva dentro da negociação. O que é reserva? Naquela primeira fase onde há a negociação e celebração do tratado, é possível que no próprio texto do tratado deixem pontos aptos à reserva. Reserva é uma cláusula que o Estado pode pedir, através do seu representante máximo, né, de relações institucionais, que no nosso caso é o presidente da República, ele pode pedir para alterar o texto do tratado ou para excluir alguma cláusula que eles não concordam. Então isso é taxativo. No próprio texto do tratado vai ter o que pode ser objeto de reserva ou não, de cláusula de reserva. Portanto, os vetos que o Congresso Nacional pode fazer são exclusivamente sobre pontos que admitem reserva. Então é muito limitado. Tanto que existem alguns autores que nem chegam a dimensionar essa possibilidade, porque ela é muito restrita. Tá? Ela é muito restrita. Em tese, a gente fica restrito mais a essa possibilidade de aprovação ou não aprovação, porque o Congresso não poderá alterar muito o texto do tratado. Tá? Então, vem na tela. Então, aqui, o Congresso não pode fazer emendas ao texto do tratado. Os deputados e senadores não podem alterar o texto do tratado. Podem emendar o texto do tratado. A não ser, como eu falei para vocês, em pontos, excepcionalmente, em vetos específicos, em cláusulas que admitem reserva. Beleza. Então, o Congresso aprovando o texto do tratado, segue de volta ao presidente da República, onde vai ser feita a ratificação. Na ratificação, onde gera efeitos externos. Portanto, aqui a gente já pode começar a falar em responsabilidade internacional. Em responsabilidade. Caso ocorra violação de alguma norma de direitos humanos, aqui já é possível a responsabilização. Agora, para que gere responsabilidade interna, efeitos internos, é necessária a promulgação que é feita pelo presidente da República. Em prova, eles gostam de perguntar o seguinte: o presidente da República promulga através de quê?
promulga através de um decreto. E pode vir na sua prova como decreto do executivo, decreto presidencial ou aquilo que é mais específico, decreto de promulgação. Da mesma forma, eles gostam de perguntar aqui, olha, sobre a aprovação feita pelo Congresso Nacional. Essa aprovação feita pelo Congresso Nacional, ela consubstancia também um decreto. Só que nesse caso, obviamente, não é um decreto presidencial. Estamos falando do Congresso, o Congresso representa o Poder Legislativo, estaremos diante aqui de um decreto legislativo. Decreto legislativo. Beleza? Então tá aí o nosso esquema sobre internalização, onde você consegue pegar todos os pontos. Olha só a sequência, por favor. Negociação, celebração e assinatura feita pelo Presidente da República, onde ele pega o texto assinado e envia através de uma mensagem presencial para o Congresso Nacional, onde o Congresso Nacional vai fazer agora a aprovação. Aprovando o texto do tratado, através de um decreto legislativo, segue para o Presidente da República, onde ele vai fazer agora a ratificação. A ratificação já produz efeitos externos, o Brasil já pode ser responsabilizado internacionalmente, mas para gerar efeitos internos, é necessário mais uma fase, que é a fase da promulgação, que é dar publicidade ao ato, né? Também feita pelo Presidente da República através de um decreto de promulgação. Tá? Então, a partir daqui, o tratado entra em vigor, ele passa a ter validade no nosso ordenamento jurídico. Beleza? Então, finalizamos aí a questão de incorporação e internalização de tratados. Nosso próximo tópico é Tribunal Penal Internacional. Vem comigo. Sobre o Tribunal Penal Internacional, nós vamos extrair o conhecimento lá do parágrafo 4º da CF, que diz que o Brasil submete, né, ao Tribunal Penal Internacional, ele submete ao TPI. Questões mais fáceis, mais rasas, vão vir simplesmente no texto da lei, né, perguntando se o Brasil submete ou não ao TPI. Porém, pode ser que algumas questões se aprofundem nesse tema. Tá? Pergunte sobre o tribunal, como ele funciona, o que ele julga. Tá? Então, é nesse ponto que nós vamos aprofundar a partir de agora. Vem na tela, por favor. Então, nós extraímos aqui a fundamentação legal desse tópico, aqui do parágrafo 4º, onde diz que o Brasil, olha só, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha se manifestado a adesão. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre o Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional, ele foi criado por um documento do ano de 1998, né, por um tratado internacional chamado de Estatuto de Roma. Portanto, foi esse Estatuto de Roma, que é um tratado internacional, que criou o Tribunal Penal Internacional. O Brasil, no ano de 2002, tornou-se signatário do tratado. O Brasil tornou signatário. O que significa isso? Significa o fato do Brasil se tornar um signatário de um tratado internacional. Vem comigo. Quer dizer que todo aquele processo que a gente acabou de estudar de incorporação de tratado, de internalização de tratado, ocorreu. O Brasil pegou aquele Estatuto de Roma e agora trouxe para o seu ordenamento jurídico. Ele incorporou o ordenamento jurídico brasileiro o Estatuto de Roma. Portanto, a partir desse momento é que o Brasil acaba submetendo ao Tribunal Penal Internacional, ao TPI. Tudo bem? Também na tela. Esse Tribunal Penal Internacional, qual é a função dele? Qual é a função do TPI? Pode levar de maneira simples da seguinte forma. A função aqui é julgar pessoas que cometeram crimes contra a humanidade. Cuidado aqui, tá? Quando a gente fala em tribunais internacionais, grande parte deles não julga pessoas, tá? A maior parte dos tribunais julga, na verdade, estados que violaram normas de direitos humanos. Então o TPI se destaca, né, por essa diferença, que ele vai julgar, de fato, pessoas que cometeram crimes contra a humanidade. Um exemplo de crime contra a humanidade é o genocídio. Tá? Então, um sujeito comete um crime de genocídio, ele poderá ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Beleza. Então, tendo ideia para que serve o TPI, agora chega um ponto mais polêmico sobre o tema. Lembra de estudar extradição lá em Constitucional?
constitucional, a gente passa pelo estudo da extradição. E é sobre esse tema que eu quero combinar aqui com o Tribunal Penal Internacional. Vem comigo. Porque olha só, eu já sei que o Brasil faz parte desse Estatuto de Roma, ele é signatário, portanto ele submete ao TPI, mas eu quero levantar a seguinte hipótese. Imagina que um brasileiro cometeu um crime contra a humanidade. Vou melhorar, um brasileiro nato cometeu um crime contra a humanidade. Aqui em território brasileiro. O Brasil pode entregar esse brasileiro ao Tribunal Penal Internacional, que fica lá em Haia, para que ele seja julgado por uma violação de direitos humanos, por esse crime que ele cometeu? É essa a dúvida e por isso que eu vou combinar o estudo da extradição. Vê na tela, por favor. Quando nós damos extradição, isso é um conceito mais objetivo, seria uma forma de você entregar, né, um brasileiro ou um cidadão à jurisdição de outro país, tá? Uma jurisdição estrangeira. Isso significa extradição. E quando a gente estuda lá no Constitucional, nós dividimos o estudo da extradição em relação ao estrangeiro, em relação ao brasileiro naturalizado e o brasileiro nato. Brasileiro nato. Então vamos lembrar das possibilidades. Quando a gente fala da extradição, a regra é que o estrangeiro ele pode ser extraditado. Pode ser extraditado. Essa é a regra. Salvo duas exceções. Então, regra que sim, salvo duas exceções. Primeira exceção, caso ele tenha cometido crime político ou crime de opinião. Nessas duas hipóteses, ele não será extraditado. Crime político ou crime de opinião. De onde nós extraímos essa informação? Do próprio artigo 5º da CF. O artigo 5º da CF, aqui olha, no nosso inciso 52, traz o seguinte: não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Agora, em relação ao brasileiro naturalizado, qual é a regra? Primeiro a gente pensa em regra, para depois pensar em exceção. A regra é: nenhum brasileiro será extraditado. Portanto, a regra é que não, salvo o naturalizado em duas hipóteses. Portanto, a regra é não, mas nós temos duas hipóteses onde esse brasileiro naturalizado poderá ser extraditado. Primeira hipótese, ele cometer crime comum antes da naturalização. Crime comum antes da naturalização. E poderá ser extraditado. O segundo caso, cometeu crime de tráfico de drogas. Para o crime de tráfico de drogas, mesmo depois da naturalização, ele pode ser extraditado. Tráfico de drogas é a qualquer tempo. Esse brasileiro naturalizado poderá ser extraditado. Beleza? Portanto, está aqui nosso esquema em relação ao brasileiro naturalizado. Em relação ao brasileiro nato, a regra é não. Tem exceção? Pela leitura do artigo 5º da CF, não conseguimos verificar nenhuma exceção. Lá, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, no caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Portanto, esse é o esquema. Tendo esse esquema em mente, acerca da possibilidade de extradição do estrangeiro, do brasileiro naturalizado e do brasileiro nato, eu te pergunto o seguinte: se um brasileiro nato comete um crime contra a humanidade, vem comigo, um brasileiro nato comete um crime contra a humanidade, esse brasileiro nato pode ser entregue ao Tribunal Penal Internacional para ser julgado? Sim ou não? Sim. Professor, mas você acabou de falar que não admite extradição de brasileiro nato. Correto, não se admite mesmo. Olha só, qual que é o conceito de extradição? É você levar um cidadão para ser julgado
em uma jurisdição estrangeira. Jurisdição estrangeira. Nesse caso, não estamos falando de jurisdição estrangeira, porque o Brasil não incorporou o Estatuto de Roma, portanto, o TPI faz parte da nossa jurisdição. Se faz parte da nossa jurisdição, nós estaríamos aplicando o quê? Direito brasileiro. Se incorporou, é direito brasileiro. Então não é extradição. O termo apropriado é entrega. Então, um brasileiro nato pode sim ser entregue ao TPI para ser julgado por um crime contra a humanidade. Até mesmo porque nós nos submetemos à jurisdição do TPI. A jurisdição do TPI faz parte do nosso ordenamento jurídico, porque nós realizamos a incorporação desse tratado. Beleza? Então, volta na tela. Aí, a sequência de estudo, né, acerca do TPI, e nós deixamos essa informação final. O brasileiro pode ser entregue ao TPI. Para não ter dúvida nenhuma no seu material, você vai marcar o seguinte: que entrega é diferente de extradição. Beleza? Então vem comigo. Galera, finalizamos aqui, portanto, essa parte, né, sobre incorporação, sobre internalização e o Tribunal Penal Internacional. Eu volto em seguida para a gente fazer alguns exercícios sobre o tema. Até mais.